O The Food Books on the Table, ele é uma iniciativa do Slow Food Rio de Janeiro, produzida pelo Coletivo Gourmet. Nós já realizamos esse projeto há 2 anos. Ele tem alguns objetivos. O principal objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre o tema comida, porque normalmente essa relação é um pouco esvaziada, né? As pessoas têm uma relação com comida muito situacional, muito um contexto de fome, de matar a fome. Então a gente entende comida como uma personagem, um elemento muito central na nossa vida em sociedade, e a gente, por ter se afastado ao longo do tempo, da vida urbana, o cotidiano, a correria que todo mundo fala sempre, né? Parece que todos somos maratonistas, né? E a gente se afastou um pouco desse universo reflexivo, e a gente um pouco perdeu a noção do quanto a comida é importante, né? A gente tem um ciclo de produção do alimento, de consumo do alimento, e as pessoas se afastaram disso. As pessoas, sobretudo, que vivem em ambientes urbanos, como nós. Nós temos 4 formatos possíveis e já sendo executados. O primeiro é palestra, que são abertas, e elas são feitas na Livraria da Travessa, do Shopping Leblon. A gente até vai expandir isso agora. O público que a gente tem atraído é um público, por exemplo, casais novos de 30, 35 anos, pessoas de classe média que não cozinham, estão aprendendo porque agora têm filhos pequenos e não querem que a alimentação que eles tiveram ruim ou errada, né, que vá para essa próxima geração. O objetivo principal das palestras é esclarecer, mostrar esse mundo, na verdade, que está oculto, que as pessoas não acessam. Um mundo de grandes possibilidades, inúmeras possibilidades de produtos artesanais, de técnicas milenares, de uma biodiversidade que se perdeu ao longo do tempo, né? Então, existe um impacto aí que não é medido. A gente está entendendo ainda para onde isso vai. Então, o movimento ele chama a atenção disso, né? Olha, existem mais de 100 mil espécies de fungos, dos quais tantos mil são comestíveis, e a gente tem catalogado 10% disso. Então, assim, é mais ou menos mostrar, olha, a biodiversidade do planeta interfere na sua mesa. E o que você come é uma espécie só, que é aquele fungo, aquela espécie que pode ser produzida em grande escala, que tem uma durabilidade maior na prateleira do supermercado, e por isso você tem acesso a essa espécie. Mas tem tantas outras que você não sabe, não tem. Você conhece quando você sai um pouco do centro, você vai para algum outro lugar, ou você viaja. Então, assim, o objetivo principal dos encontros, independente das palestras ou do Clube do Livro, é a gente chamar a atenção disso. É óbvio que existem níveis, né? Nas palestras, esse nível é um pouco mais suavizado, porque a gente está falando com um público que está chegando, que está ainda entendendo, se situando nessa discussão. São encontros que levam até 2 horas, tem normalmente de 3 a 4 convidados, cada um com uma fala de 15 minutos. E a gente tem um debate no fim para esclarecer alguma dúvida. E colocar as pessoas em contato para que elas conversem entre si. Tirar um pouco daquela formalidade de professor, né, de palestrante, aproximar as pessoas. Já o Clube do Livro são encontros sequenciais em cima de um livro. E aí a gente já atrai a atenção de estudantes, porque a ideia é que as pessoas normalmente já têm algum vínculo, ou já trabalham, ou têm interesse em estudar, ou está num nível de interesse mais adiantado. Então o formato tem que ser outro. Os cursos idem, são cursos mais rápidos. E a gente tem um projeto, o 4º formato possível são os projetos especiais. A gente submeteu esse projeto à Prefeitura Municipal aqui do Rio de Janeiro, a gente ganhou o edital da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, e a gente vai circular 6 bibliotecas públicas com palestras falando de comida como cultura, porque comida é cultura. Mas eu queria só voltar ao nome mesmo, The Food Books on the Table. Por que The Food Books on the Table? Existe uma expressão em inglês chamada The Books on the Table, né, que é muito usada nos níveis iniciais de estudos da língua inglesa. Então a gente quis meio que reeducar todo mundo, colocar todo mundo na escola, tem um pouco dessa proposta, mas tem um trocadilho, óbvio. A gente incluiu a palavra food, porque também o food book, né, está muito associado a livro de receita, né? As pessoas quando pensam em food book pensam em livro de receita. Livro de comida remete a livro de receita. E não, existem muitos livros que abordam outros aspectos relacionados à comida,
e que não são necessariamente técnicas de preparo, não são dicas de receita, que têm o seu valor, são muito valiosas, inclusive, mas a gente propõe uma discussão um pouco mais ampliada, assim, um olhar um pouco mais ampliado. Então, food porque a gente fala de comida, book porque a gente fala de comida a partir de um livro, e table é porque é onde simbolicamente a gente se encontraria para fazer essa troca, e é onde de fato a gente senta para degustar a comida, né? Então tem esse sentido, por isso que o nome é The Food Books on the Table. E a gente, através de um encontro informal, a gente tem uma pauta, né? A gente tem sempre um livro como referência, e a gente discute questões relacionadas que aquele livro aborda, mas tangencia com vivências dos convidados que vão ali falar. Então, não necessariamente as pessoas vão discutir o livro, mas elas vão discutir assuntos relacionados às questões que o livro traz, né? No ano passado, em 2014, nós fizemos três edições, uma na UFRJ com alunos da gastronomia e uma no Instituto de Cultura Italiano do Rio de Janeiro, em italiano, inclusive, foi bastante interessante. Nós trouxemos materiais da editora do Slow Food, que existe um livro chamado Il Piacere del Vino, que é o prazer do vinho, ensina as pessoas a degustarem, mas mostra também todo o processo de produção, para que as pessoas possam entender o que está por trás do trabalho, né, dos produtores, de como aquele alimento é retirado e transformado, o valor agregado que ele vai ganhando ao longo do processo, a distribuição. Então começa a ter um pouco de noção da complexidade que é você ter um alimento na sua estante para você simplesmente abrir. Para chegar àquele ponto você passou por muitas coisas, né? Muitas etapas, muita gente tocou naquilo, né? Então dá um pouco dessa dimensão mais ampla, tirando só aquela visão um pouco romântica, né? Da uva que de repente virou vinho.